E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje, a gente vai explorar uma questão de saúde pública que muitas vezes passa completamente batida, mas que carrega implicações gigantescas para o futuro de todos nós: a saúde cardiovascular dos adolescentes. Pensem bem, quando a gente fala em pressão alta, a primeira imagem que vem à cabeça é a de pessoas mais velhas ou de alguém com um histórico de muito estresse, não é? Só que a ciência tem mostrado que as raízes das doenças do coração começam muito, mas muito mais cedo do que a gente imagina. E o que é absolutamente fascinante nessa história toda é que a melhor forma de detectar esses riscos logo de cara pode não estar naquelas máquinas super complexas de hospital, mas sim em um objeto que quase todo mundo tem jogado em alguma gaveta de casa. Então fica a pergunta no ar: será que uma simples fita métrica de costura consegue prever riscos cardíacos em adolescentes? É um contraste, no mínimo, curioso. De um lado, a gente tem toda aquela avaliação de risco médico tradicional, super complexa, cheia de exames de sangue, consultas demoradas e equipamentos de última geração. Do outro lado, um pedaço de fita. Como é que uma ferramenta tão básica pode bater de frente com os índices clínicos tradicionais na hora de proteger o coração dos mais jovens? Bom, para entender como isso funciona, a gente precisa primeiro ter noção do tamanho do problema que estamos lidando. E aqui vai um dado para colocar tudo em perspectiva. Estima-se que entre 10% e 15% das crianças e adolescentes hoje tenham pressão arterial elevada, algo que antes a gente chamava de pré-hipertensão. Pode não parecer tanto até você lembrar do tamanho da população jovem no mundo. A gente está falando de milhões e milhões de adolescentes andando por aí com um risco silencioso, sem sentir absolutamente nenhum sintoma no dia a dia. É muita coisa. Parte 1. O risco oculto na adolescência. E isso nos leva à primeira grande questão: por que isso é tão perigoso? O maior problema da pressão alta nessa fase da vida é justamente ela ser invisível. Ela passa despercebida nas consultas de rotina. Mas os estudos são claríssimos. Adolescentes com a pressão consistentemente acima do normal têm um risco drasticamente maior de se tornarem adultos hipertensos. É um verdadeiro efeito dominó que começa muito cedo. Então, o ponto central é que identificar esses jovens enquanto eles ainda não têm sintomas é vital. A boa notícia? Se a gente descobre cedo, dá para reverter ou pelo menos mitigar muito esse impacto com mudanças no estilo de vida, tipo melhorar a dieta e fazer mais exercícios. Mas, gente, para consertar a gente precisa primeiro descobrir, certo? E para diagnosticar isso em larga escala, pensando em políticas de saúde pública, a gente precisa de métodos de triagem que sejam fáceis, rápidos e, claro, baratos. Parte 2. O estudo em uma escola brasileira. E é exatamente aí que a pesquisa científica entra para testar soluções da vida real. Vamos colocar nossos chapéus de detetives de dados agora e olhar para um estudo super interessante feito no sul do Brasil. Para humanizar um pouco a coisa, imaginem os corredores de uma escola de ensino médio comum. Os pesquisadores avaliaram 328 estudantes, com idades ali entre 13 e 18 anos. A divisão foi quase perfeita, 51% meninas e 49% meninos, a cara de uma sala de aula típica. Vale notar que, desse grupo, cerca de 23% apresentavam sobrepeso e 10% já estavam na faixa de obesidade, o que reflete muito bem as tendências nutricionais que a gente vê hoje em dia. Agora, prestem muita atenção nesses números. Se os pesquisadores tivessem parado no mesmíssimo primeiro dia de testes e confiassem só nessa primeira medição, quase 60% dos estudantes seriam diagnosticados com pressão alterada, somando ali os 22,6% com pressão elevada e os impressionantes 37,8% já com pressão alta. Mais da metade da escola. Isso, obviamente, soou como um gigantesco alarme falso. Ficou claro que havia algo além da pura saúde fisiológica bagunçando essas leituras iniciais. Parte 3. A regra das 3 visitas. Mas os cientistas não entraram em pânico. Eles aplicaram uma metodologia rigorosa que podemos chamar de regra das 3 visitas. O negócio funcionou em 3 passos bem metódicos. Passo 1. Preencher um questionário e fazer a medição inicial com aqueles aparelhos automáticos de pulso. Se a pressão do estudante desse alta nesse dia, ele passava obrigatoriamente para o passo 2, uma nova medição depois de 15 dias. E se ainda assim a pressão continuasse alta, aí sim vinha o passo 3, o encaminhamento para um ambulatório clínico para medir a pressão do jeito tradicional, ouvindo com o estetoscópio. Todo esse cuidado revelou um fenômeno clássico, o efeito de acomodação, ou a famosa hipertensão do jaleco branco. Pensem bem, no primeiro dia, o nervosismo natural da adolescência na hora do exame jogou os números lá para o alto, criando aquele pico de mais de 50%. Mas conforme as medições foram sendo repetidas em dias diferentes, os estudantes simplesmente relaxaram, eles se acostumaram com a situação. E qual foi o resultado final real?
o número de jovens com pressão alterada despencou para apenas 13%. Isso significa que incríveis 87% dos adolescentes, 87%, foram confirmados como perfeitamente normotensos após o processo completo. A pressão deles era normal. Isso nos deixa uma lição gigantesca. Nunca, jamais se deve usar uma única medição isolada de pressão para dar um diagnóstico definitivo em adolescentes. A ansiedade distorce completamente a realidade. Parte 4. O teste da fita métrica. Então, sabendo que os verdadeiros casos eram só 13%, chegamos ao grande confronto da nossa análise. Como a gente consegue prever quem faz parte desse pequeno grupo sem precisar testar todo mundo durante 3 dias diferentes? Qual é a melhor ferramenta? O estudo testou 3 parâmetros principais. Primeiro, o velho conhecido IMC, o índice de massa corporal, que precisa de balança e medidor de altura. Segundo, a razão estatura-cintura, que exige contas e múltiplos equipamentos para comparar a cintura com a altura. E por último, o nosso cavalo de Troia da simplicidade, a circunferência da cintura. Ou seja, só uma fita métrica em volta do abdômen e absolutamente mais nada. E esta análise ilustra de forma muito visual qual dessas ferramentas funciona melhor. Sem entrar muito em jargões estatísticos, essa curva ROC mede basicamente o quão bom um teste é em acertar quem tem e quem não tem o problema. Resumindo a ópera, quanto maior a área embaixo da curva, mais preciso e confiável é o teste para farejar aquela hipertensão escondida. E quando a gente transforma essas curvas em números, o resultado é de cair o queixo. A simples medida da cintura, a fita métrica, liderou o ranking com uma pontuação de 0,71. O famoso IMC ficou com 0,65 e a razão estatura-cintura com 0,64. Ou seja, a fita métrica não apenas superou os cálculos de estatura, como teve um desempenho numericamente superior ao complexo e tradicional IMC na hora de prever a pressão alta. Mas por que isso acontece? O segredo, pessoal, está no tipo de gordura que a gente está medindo. O IMC só olha o peso total contra a altura. Ele não sabe se você é supermusculoso ou se tem mais gordura. Já a fita métrica na cintura foca no que importa. A obesidade central, a gordura visceral. Essa é aquela gordura teimosa que fica em volta dos órgãos internos e é ela que realmente impacta a pressão arterial e joga os riscos cardíacos para o alto. A fita métrica simplesmente vai direto ao ponto. Parte 5. Capacitando a saúde pública do futuro. E isso nos traz para a conclusão desta nossa explicação. Olhar para dados científicos é legal, mas o verdadeiro valor de tudo isso é como a gente aplica na vida real para mudar as coisas. Como os próprios pesquisadores disseram, um procedimento absurdamente simples, que não exige treinamento complexo e custa centavos, consegue prever o risco de forma altamente eficaz. Pense no impacto disso para milhares de escolas e comunidades que simplesmente não têm acesso a balanças calibradas e estadiômetros. Nesses lugares, uma simples fita métrica pode ser a linha de frente para salvar corações jovens. E eu deixo esta reflexão final com quem está nos acompanhando hoje. Se a gente sabe que na medicina cardiovascular prevenir cedo é tudo, e se a ciência já provou que ferramentas baratas e acessíveis funcionam tão bem, o que estamos esperando? Como podemos espalhar essa triagem pelas escolas e garantir que os riscos ocultos dos nossos adolescentes hoje não virem os ataques cardíacos de amanhã? A resposta, pelo jeito, está literalmente na medida das nossas cinturas. Muito obrigado por acompanhar essa análise de hoje, continuem questionando e até a próxima.